A arte da interpretação é um desafio que exige do ator um aperfeiçoamento constante. Seja na TV, no cinema ou especialmente no teatro, onde a cada dia é um novo espetáculo. O nosso convidado de hoje encara o seu ofício de ator com dedicação, talento e muito bom humor. Ele é Matheus Solano. Matheus, uma honra te receber aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Matheus Solano. Honra minha, gente. Eu assisto vocês desde sempre, muito feliz de estar aqui. Ótimo. Matheus, muita gente que te acompanha, principalmente pela televisão, não faz ideia de quantos espetáculos teatrais você já participou, você já fez, foram muitos, né? O mais recente é o Figurante, que você está fazendo agora, em que pela primeira vez você está em cena sozinho, né? Aí tem uma coisa, muita gente sonha em ser protagonista da sua vida e nem todos conseguem, né? Você que é um artista de sucesso, uma pessoa reconhecida e que diz que às vezes sente saudades do tempo que você era um desconhecido como o figurante da sua peça. Queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, figurantes e protagonistas. A peça levanta realmente muito essa discussão. Em primeiro momento parece que é um figurante que quer ser ator, mas aí você vê que não é que ele quer ser ator, ele quer ser reconhecido, né, pela potencialidade dele, né? O que é ser figurante na própria vida, né? É como se você estivesse vivendo uma vida no automático, como se você estivesse vivendo uma vida com a sensação de que aquilo foi escrito para outra pessoa viver, né? Um roteiro que não foi para você ou coisa parecida, né? E aí trazer o protagonista da sua vida, digo, de alguma forma você pegar nas rédeas da própria vida, né? Mas o que eu acho mais interessante é que, de alguma forma, é entender que eu acho que uma grande angústia da humanidade hoje é ela perceber que ela é uma grande figuração num universo em que a gente não realmente vai passar por aqui, né? É uma breve passagem da humanidade pelo universo. E isso, o ser humano, com a sua consciência, né, que sabe que vai morrer, que não sei o quê, o ser humano não aguenta muito isso e fica inventando protagonismos. O ser humano, hoje em dia, inventa que é importante, inventa que é especial, inventa que... E agora, com as redes antissociais, ele acaba inventando, né, uma realidade dentro da realidade, né? E que de real não tem nada, né? O real somos nós aqui, agora, né? Então, eu acho que a peça também traz essa reflexão de que, na verdade, somos todos figurantes. Sim. E segurar o protagonismo da sua vida é entender a beleza de ser figurante, né? A beleza da gente ser uma poeira galáctica que vai passar por aqui, mas que é lindo, né? E quando a gente entender isso, eu acredito, quanto humanidade, né, que o grande barato é a gente se misturar com a árvore, com o rio, com a montanha, a gente não vai mais destruir a árvore, o rio e a montanha, né? Porque a gente vai entender enquanto parte de nós e nós enquanto parte disso tudo, né? Perfeito, Matheus. Matheus, e nesse espetáculo você tem um trabalho corporal e de mímica que assim é profundo, é intenso e, diga-se de passagem, impressionante, né? E aí, isso também nos remete ao cinema mudo e também aos grandes nomes aí da comédia mundial. Como é que foi compor, né, entrar nesse jogo todo e quais são suas referências para tudo isso? Muito legal você trazer isso. Isso é uma outra coisa que as pessoas que me conhecem pela televisão não imaginam, né? Quer dizer, porque na televisão a gente trabalha aqui no plano americano, no close e tal, um raro geral. Quando dá geral é para mostrar o cenário, e não exatamente a expressão corporal do ator, né? E no teatro eu estou vivo do dedinho do pé até a careca.
E então, e com esse trabalho de mímica que as pessoas realmente trazem muitas referências. Poxa, me lembrou o Jerry Lewis, me lembrou o Jim Carrey, me lembrou o Chaplin, me lembrou Marcel Marceau, me lembrou... E todos esses são as minhas referências. Até Michael Jackson é uma grande referência para mim, que é um artista que quando... Todo tímido, né, na vida real, mas que quando chega no palco vira Deus, né? Vira um monstro, vira um contato direto com alguma coisa realmente sagrada, divina. Então, é isso, minhas referências é tudo que vai me alimentando. Né? Que a construção do texto já é uma outra coisa que já foi feita com a Isabel Teixeira a partir de um processo que ela desenvolveu chamado de escrita na cena. E que ela explica um pouquinho melhor aqui. Opa! Mateus, querido, eu estava esperando mesmo uma oportunidade como essa de agora, para reiterar com você e ao mesmo tempo para tornar isso cada vez mais público, que o nosso encontro para mim foi um daqueles encontros especiais na vida, que acontecem de vez em quando, sabe? E a gente se encontra num set de novela, né? E imediatamente a gente começa a conversar e nós somos levados pela nossa conversa ao teatro, ao fazer teatral e principalmente à dramaturgia. É um laço, é uma linha escrita, né, de amor que nos une. E uma linha escrita para ser dita, né? Palavra escrita para ser dita, que você escreveu no ar da cena. Você fez uma pedra bruta de escrita no ar da cena, depois foi lapidando até aparecer essa figura do Augusto, do figurante. Isso foi lindo. Você chegou na minha vida, Mateus, para me dar confiança num processo que eu venho elaborando desde 2008, mas até agora ninguém tinha me dado esse retorno como você me deu. Isso nos liga para sempre, para sempre. Eu quero estar com você, conviver com você ainda muito. Já era para eu ter dado pause nesse vídeo várias vezes, porque eu tô confiando que alguém vai editar. Um ator como esse, que exerce a função com o corpo, com a alma, com a voz, com tudo, com o coração, e é alto assim como você é, sabe, é tão bonito de ver. Eu só consigo falar isso, que é bonito de ver. Te amo, Mateus. Um beijo grande para você. Uau! Uma grande amiga que eu ganhei, uma grande das minhas melhores amigas, a Bel. Tanto que vou sair aqui do programa, vou encontrá-la para a gente começar a ler teatro e fazer mais teatro. Realmente um encontro com E maiúsculo. É como ela disse, né? Mal a gente começou a conversar, o papo já levou para o teatro e eu e Miguel estávamos tentando tirar esse texto de alguma forma e tal, mas eu e Miguel somos muito na cabeça, muito cerebrados, começamos uma masturbação intelectual que não levava exatamente para lugar nenhum, e quando ela falou do processo da escrita na cena, a gente falou exatamente o que a gente precisa, né? Que se trata de improvisações, fluxos narrativos que eu vou falando aleatoriamente, tal, coisas que me movem, coisas que eu quero ver em cena e coisa e tal, mando para a Isabel. Isabel transcreve isso e me manda de volta juntamente com uma devolutiva, um áudio de 1 hora, em que ela fala, isso aqui eu acho que tem potência, isso daqui falta fricção, isso daqui... Então, uma mulher de teatro, uma super a mulher de teatro que entende do riscado, entende de dramaturgia. E é muito doido como as coisas que saem de mim, quando vão para o papel, elas ganham outros significados, né? E ficam... É muito doido esse processo da escrita na cena, porque diferente de você pegar um texto que já existe e colori-lo ou dar vida com o seu corpo, não. É a partir do seu corpo que vem um texto que quando vai para o papel parece que é outra pessoa que escreveu, parece que não foi você. E aí você vai ressignificar aquilo com um personagem, no caso o Augusto, o figurante e tal. Processo muito legal que continua me ensinando até hoje. Que demais. Agora, você disse que muito antes do figurante você já gostava de fazer processos, trabalhos em parceria, né? E você citou o Miguel Thierry.
Tá aí o Miguel Thierry também falando Ah, com você. Miguelzinho, mentira. Você pode fazer mais um vídeo falando sobre o Matheus? Posso fazer mais um vídeo falando sobre o Matheus. Tanta história, né, irmão? A gente começou fazendo Tesmofórios, sei lá, 2000. E depois a gente começou essa saga de criar os próprios trabalhos. Doutor, Minha Filha Não Para de Dançar. 2 comediantes e 2 bailarinas. Éramos os comediantes. Depois, 2 para Viagem, que cada um de nós fazia o quê? 7 personagens. Nós nos transformando só através de corpo e voz, o que depois a gente repetiu esse jeito de construir a peça, de construir o trabalho, de ir em cena no nosso Selfie, que ficou 4 anos em cena, que foi incrível. E agora, repetindo essa dupla, mas de uma maneira diferente, agora te dirigindo no Figurante. E quero mais trabalho. Vamos fazer mais? Vamos criar mais coisa? Tá um pouco mais complicado porque eu me mudei para Portugal, né? Mas, rapaz, acho que cada vez eu gosto mais de trabalhar com você. Pela convivência e pelo aprendizado e pela qualidade do resultado. Muito motivo, né? Beijo. Meu amigo, meu irmão. Meus irmãos têm essa coisa de sair do Brasil e ficar longe de mim, sabe? Meu irmão de sangue também fez isso. Mora em Lisboa, Miguel. Inclusive, eu fui lá ensaiar. Fiquei um mês lá e foi lá que a gente construiu na sala de ensaio dele, na Rua dos Arroios, em Lisboa. E estaremos lá no ano que vem, em Lisboa, com o Figurante. É o que eu tenho mais próximo de uma companhia de teatro, no sentido assim, de um cara com quem eu desenvolvi essa linguagem que impressiona quem vê, fala, coisa da mímica e tal, porque a gente já desenvolveu há 4 trabalhos, né? Bom, Matheus, nós vamos falar do Matheus Solano, né, da sua origem, sua gênese. Bora. Você nasceu em Brasília, vou fazer um resuminho aqui. Você Vai. nasceu em Brasília, filho de uma família aristocrática de Pernambuco, os Carneiro da Cunha. Seu pai era diplomata, sua mãe psicóloga. Por conta da profissão do seu pai, você morou nos Estados Unidos, Portugal, foi alfabetizado em inglês e português e tal. Está batendo essa história da tua realidade? O engraçado é que eu esqueci tudo, né? Porque isso tudo aconteceu até os 4 anos de idade, né? Aos 4 anos de idade, meus pais se separaram, eu fui para o Rio de Janeiro e acabei esquecendo todo o inglês. Mas aí depois, quando eu fui fazer cursos de inglês, parecia que tinha uma gavetinha com tudo ali guardado. Tipo, eu não estudava para a prova, assim, o negócio ia voltando fácil na cabeça. E a família Carneiro da Cunha? Eu não tenho... Você sabe que é uma família muito grande, mas eu, infelizmente, não fui tão apresentado a ela, né? Eu tenho, claro, meu pai, minhas tias e tal, mas tem Carneiro da Cunha tanto no Sul quanto no Nordeste, muito da Bahia, né? É uma família, como você disse, era uma família de donos de engenho, né? Então, realmente, eu sou aí fruto e estou tentando consertar aí uma boa dívida histórica, digamos assim. Matheus, e a primeira peça teatral que você assistiu foi nos Estados Unidos. Você também era uma criança. É verdade. Você tem alguma memória disso? Tenho. Engraçado. Olha que lindo. Porque meu pai contava essa história, que era o Harry Man. Era um homem todo peludo, era o Harry Man, e tinha uma coisa de terror. E foi uma peça aqui como o Pé Grande. Era o Pé Grande, né? Era isso, o Harry Man era o Pé Grande. É isso, eu não tinha feito a coisa. É que eu nunca esqueço meu pai falando, é o Harry Man. E aí fomos assistir, era uma peça, eu acho que era ao ar livre, inclusive, infantil e tal, isso em Washington, 82, sei lá, 83. Não esqueço do Harry Man. Bom, o fato é que seu pai era um homem ligado às artes, né? Te levava a concertos, tocava alguns instrumentos, levava a teatro, meu pai é muito apaixonado pela música erudita e sempre me levou para assistir. Quer dizer, você teve influências fortes aí, né? Na sua infância e tal. Digamos que desde muito pequeno me foi ensinado o tamanho da importância da cultura, né? Que eu acho que a boa parte das pessoas não tem. Parece que a cultura, no mundo materialista que a gente vive, por ser um bem imaterial, ele é menor, quando, na verdade, né,
até não querer saber de cultura é cultural. É digamos cultural. assim. E como é que foi o teatro na Escola Parque? Porque você era um adolescente, era ainda meio tímido, meio Sim. nerd. Ainda criança, eu tive essa impressão, por teatro ser uma matéria na minha escola, que dava nota e que precisava de média para passar, eu falava, gente, é uma brincadeira muito séria isso aí. Né? E comecei a fazer palhaçada e tal, e as pessoas rindo. Eu falava, opa, aqui é um lugar que as pessoas me aprovam, né? Riem de mim e coisa e tal. Né? Digamos que eu comecei a fazer teatro para aparecer. E depois fui descobrindo que o grande barato era desaparecer por detrás das personagens, né? Mas até entender isso, eu fui muito aparecido. Mas aí parece que por causa de uma garota, foi o que me falaram, você acabou indo parar lá no Tablado, a famosa escola de teatro do Rio de Janeiro, e acabou ficando. Foi mesmo. A garota não quis nada comigo, mas o teatro me pegou para sempre. Que bom! Para sempre, sim. É verdade, a Rosa, que eu estava apaixonadinho, fazia aula com o meu amigo Fernando Caruso. Eu tinha nessa época 15 anos e o Fernando já desde os 12 estava no Tablado, né? Ele de uma família também cultural, filho do Chico Caruso, da Eliana. E fui, e aí mas não via exatamente a Rosa, eu via aquilo tudo e eu fiquei muito apaixonado pelo teatro. E o teatro tablado, ele te dá a oportunidade de ir aprendendo a ser um homem de teatro, porque fatalmente você vai trabalhar na coxia, você vai trabalhar na operação de luz, no urdimento, você vai acabar, né? Então pintei muito o palco do tablado, virava a noite pintando o palco, varrendo e tal. Então você vai aprendendo através do teatro a ser homem na vida, né? Porque você colaborar, você fazer a coisa junto, você saber do seu papel ali, você ouvir o outro e falar, não, agora é a vez do outro falar. Isso tudo o teatro te ensina, né? Perfeito. Teu grande companheiro aí, quer dizer, vamos ver se é real ou não, está aqui para falar sobre isso. Olá, meu amigo Matheus. Matheus, que a gente se conhece desde os 11 anos de idade, acho que talvez seja meu amigo há mais tempo, né? Porque às vezes os amigos que a gente tem dessa época a gente não mantém a amizade, né? E o Matheus foi a primeira pessoa que me levou para conhecer a Escola Parque. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá, me levou para conhecer. Tinha uma cabra, uma galinha. Ele falou que a cabra chamava Madonna. Depois eu descobri que era mentira dele. E aí a gente foi se reencontrando depois, né? Que ambos seguimos a carreira artística. Agora, eu não me lembro dele ter feito tablado não, tá? Ele fala pra todo mundo que ele fez tablado, isso é algo pra vocês resolverem aí nesse programa aí, pra saber se ele realmente fez tablado, porque eu acho que ele não fez não. Eu lembro dele ter substituído o Léo Brício na peça O Alfaiate do Rei, que eu fazia também. Inclusive, ele fez uma das coisas mais incríveis que eu já vi, porque no final era aquela revelação do rei está nu, e ele entrava nu numa biga romana, né? Que dava volta assim e mostrava o traseiro dele desnudo. E aí, rapaz, na hora de fazer a curva, o Pedro Kozovski, filho do Ricardo Kozovski, Coca-Camurte, fez uma curva um pouco fechada, a biga tombou com o Matheus dentro, pelado, na frente de uma plateia de sei lá quantas crianças. E o Matheus fez um negócio que eu até hoje não sei como ele fez, que desafiou as leis da física. Ele caiu no meio do palco e na caída ele quicou, fez um tipo um peixinho de futebol, assim, tipo, uou! E deslizou para dentro da coxia para ninguém ver ele completamente pelado e assim poupar as crianças de um trauma mais duradouro. Foi uma das coisas mais impressionantes e eu queria saber se eles ensinam isso na Unirio. Filho da mãe. Essa história é verídica. Esse aí é rato do tablado. E, bom, ele tem razão, eu fiquei muito tempo como rato do tablado mesmo, assim. Eu ia assistir escondido as aulas, levava um caderninho, ficava anotando, né? Não podia, enfim, não era matriculado. Então, muito antes de eu me matricular, porque aí eu fiquei 6 meses só no tablado, mas fiquei. Mas até lá eu já tinha participado das peças infantis do final do ano, de várias outras formas, não exatamente como ator e tal. Então, fui chegando aos poucos. E essa história, sim, essa história é verídica. Ele, na verdade, a primeira vez que ele contou, ele falou, Matheus, saiu, parecia uma lagartixa, saindo para coisa. Foi maravilhoso. Isso daí foi a história que foi uma censora, foi. Um censor, eu acho. Uma senhora achou, tem nudez na peça infantil. Chamou um censor, que a gente não sabia nem que existia censor, meu Deus, era 2000
5. E aí aí ficamos todos preocupados, tinha coisa e tal, vamos tampar a bunda do Matheus no final e tal. E aí nisso de tampar, né, a biga são 3 rodas, né, então botamos mais peso para frente da biga, ela tampou para frente e eu caí na frente de, sei lá, 400 crianças. Mas é isso, não foi na Unirio que eu aprendi a fazer isso não, Fernando Caruso. Você vê que ele é um aficionado também por quadrinhos, estava ali o Obelix sempre presente ali. Figuraça, né? Figuraça, querido. Bom, Matheus, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. E aí a gente fala mais sobre a sua carreira, então. Voltamos já com o Matheus Solano. Pronto, estamos de volta com o Matheus Solano. Matheus, depois do tablado, você foi para a Unirio, né? Foi fazer artes cênicas lá na Unirio, Universidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, aí você já tinha se decidido pelo teatro, imagino, né? Sim. Você chegou a trabalhar em alguma outra área? Teve algum interesse em ter outra profissão? Olha, não, quando eu entrei na Unirio, eu realmente já estava focado. Vamos fazer uma faculdade de artes cênicas, né? Antes, eu acho que eu cheguei a pensar de fazer o teatro como hobby e fazer turismo. Eu lembro, cheguei a pensar em turismo, que eu gosto muito de conhecer lugares novos e tal. Né? E mesmo depois, dentro da profissão, né, tem uma hora, tô muitos anos sem ganhar dinheiro suficiente para sair de casa, eu vou pensar em outras coisas para fazer. Eu lembro que eu cheguei a ligar para a Herbert Richards, que existia, que era uma grande agência de dublagem do Rio de Janeiro, e eu liguei para fazer um teste e tal, não sei o quê. E já era na época que a Herbert Richards estava acabando. Ele falou, só estamos demitindo. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, me demitiram da Herbert Richards. Fui demitido da Herbert Richards. Mas, enfim, brincadeira à parte, eu estava bolando um curso de teatro para dar junto com um amigo meu, né, para fazer algum também, enfim, enveredar por outros lugares que não só de estar no palco, porque eu não estava conseguindo. E aí surgiu o comercial de televisão, um comercial da Oi, na época, era um comercial do ligador. E a partir dali eu fiz um dinheirinho, consegui sair da casa de mamãe e começar a viver do meu próprio sustento. E aí uma coisa foi, a televisão apareceu, né? E com ela também algumas possibilidades financeiras que o teatro não me dava e que o teatro só me dá hoje, graças também ao meu trabalho na televisão, que traz o público para o teatro. Né? Então, eu sou muito grato ao meu trabalho na televisão. E você tem 2 primas atrizes, a Gabriela Carneiro da Cunha e a Juliana Carneiro da Cunha. E foi a Juliana que te falou sobre um estágio no Teatro du Soleil, na França. Exatamente. A gente produziu um quadro sobre esse teatro, né, esse reverenciado grupo francês. Vamos ver? Oba! No ano de 1964, em plena Guerra Fria e efervescência política e cultural na França, o Théâtre du Soleil foi criado, com foco na busca por uma forma de expressão que rompesse os limites tradicionais da arte. Idealizado por Ariane Mouchkine e Philippe Léotard, o grupo propunha um trabalho coletivo, onde cada voz, seja ela do ator, do diretor, do cenógrafo ou do técnico, contribuía para a criação de espetáculos únicos e inovadores. O conceito de que o teatro é um estilo de vida tornou-se um aspecto central na sua formação. O método de trabalho colaborativo do Théâtre du Soleil redefiniu padrões e influenciou não apenas companhias teatrais da França, mas de todo o mundo, fundindo tradições artísticas do Oriente e do Ocidente. Instalado numa antiga fábrica de munições nas proximidades de Paris, o espaço reverbera a energia criativa do teatro. O nosso convidado de hoje, Matheus Solano, teve o privilégio de fazer um estágio nessa renomada companhia teatral, onde vivenciou experiências e aprendizados valiosos para a sua vida e a sua carreira. Que linda a matéria! Merece, né? Teatro Merece, merece. né? Uma das maiores companhias Imagens maravilhosas, né? do mundo, imagens incríveis, né? A importância do Teatro Soleil até hoje, né?
é gigantesca. E a Ariane Muschini, essa é uma mulher inacreditável, com 80 anos e com uma energia. Eles estão com um novo espetáculo aí, tem máscaras, tem a máscara do Putin, tem a máscara do Hitler. Eles trabalham, imagina, eles contam a história, enfim, da onde começa essa história agora, essa guerra Rússia-Ucrânia. As raízes foram indo para trás, para trás, para trás. Estou doido para assistir isso. Assim. Então, são coisas épicas, mas absolutamente teatrais, como vocês puderam ver nas imagens, né? Que são os próprios atores que fazem tudo, que jogam. Então, você vê Eu acho muito bonito do teatro é que mesmo você vendo como o negócio é feito, isso não perde a magia, muito pelo contrário, isso sublinha a magia daquilo. Né? Olha a gente brincando de contar uma história para vocês. E olha como a gente acredita na história que a gente ouve também. Muito bonito, né? Nós somos máquinas de contar histórias e ouvir histórias, né? E acreditar nessas histórias, né? Que isso que a gente está vivendo é um grande teatrão que a gente inventou para viver. Né? E dizem que a disciplina lá é bem rígida, né? Tem um ritual para tudo, para cozinhar, faxinar, costurar. Sim, eles são realmente uma trupe. E uma trupe tem uma coisa realmente comunistona lá, assim, todos ganham o mesmo salário, da Ariane ao faxineiro, todos ganham a mesma coisa. Que genial. E todos colaboram, e todos têm uma hora, tem um rodízio, que nem vôlei, né? Uma hora que você roda, rodízio e tal, né? Tem uma frase da Ariane que eu nunca esqueço, que é: o teatro é como um passarinho, e às vezes esse passarinho pousa no ombro do ator. O que o ator quer imediatamente? Ele quer pegar aquele passarinho, quer botar dentro de uma gaiola, quer ter aquele passarinho. Mas só dele pensar nisso, o passarinho já está longe, porque o teatro não é meu, não é seu, o teatro é do sagrado. Né? O teatro é uma coisa que a gente acessa, que a gente escuta, que a gente deixa passar pela gente. E por isso a gente tem que estar concentrado no presente, como a gente estava conversando aqui no bastidor. Né? Não dá para simplesmente, vamos chegar e vamos fazer mais um dia. Aí você pode até fazer, vai fazer um negócio no automático, mas... chegar num instante de teatro em que parece que o público, a plateia e o ator estão ali sentindo alguma coisa, tocando no sagrado, isso é do teatro. Né? É o passarinho, né? É o passarinho, exatamente, é o passarinho. Bom, como a gente falou no começo do programa, você participou de muitos espetáculos teatrais. Dentre os primeiros tem A Hora do Galo, Aqui Jazz, Marilyn Monroe, O Homem que Era Sábado. Na Hora do Galo, você era um ator músico. Foi. Você toca algum instrumento? Foi. Esse ator músico, eu fazia sons com uma série de coisas, e foi bonito, foi engraçado, foi o meu primeiro prêmio no teatro, foi como sonoplasta. Mas eu toco piano, hoje eu toco piano, mas assim, há 4 anos atrás que eu resolvi, falei, tem um piano em casa, não é possível, vou aprender esse negócio. E meu pai sempre tocou, então tinha isso muito na cabeça, o piano, e quando eu era criança, meu pai falou, vai escolher um instrumento. Escolha qualquer instrumento. Eu escolhi o violino, coitado de mim, né? O violino é muito difícil, né? Muito difícil, né? Porque o piano você toca dó e vai sair dó sempre, né? Para tirar um dó no violino é difícil, né? Então eu sofri bastante com o violino, mas passei pelo violino também. A sua primeira aparição na TV foi no programa Linha Direta da Globo, interpretando o papel de Stuart Angel, né? O filho da Zuzu Angel, que foi torturado e morto aí durante a ditadura militar. Como é que surgiu esse trabalho e como é que foi a sua adaptação, né, para atuar diante das câmeras? Pois é, porque é muito diferente, né? Quer dizer, um ator de teatro que cai na televisão, ele certamente vai ficar exagerado. Então é uma adaptação realmente, né? Quer dizer, o teatro você tem que fazer para a velhinha surda da última fila ouvir mesmo quando você está sussurrando, né? E na televisão, aqui, né, você tem então você fala com a pessoa, te amo muito. Tudo é menor, né? Mas eu costumo dizer também que é melhor um ator de teatro reduzir para a televisão do que um ator de televisão ter que criar coisas ou se esgarçar para voltar para o teatro, né? Mas de qualquer maneira o teatro é fundamental, né? Sim. Agora, na sequência, vieram outros trabalhos da Globo, até que pinta a minissérie Maísa, quando fala o coração, onde você fez o Ronaldo Boscoli, né? E recebeu o seu primeiro prêmio na TV. Logo depois você fez Miguel e Jorge, Os Gêmeos, que resultaram numa enorme popularidade, uma série de prêmios também, sem contar indicações e tal. Interpretar gêmeos na televisão é sempre um desafio, né? E é uma trabalheira para o ator. Como é que
Como é que foi esse processo? Foi realmente muito trabalho. Eu costumo dizer que foi bom porque, assim, eu já comecei com tanto trabalho que os trabalhos que vieram depois eram mais tranquilos, né? Já comecei fazendo 2, né? E a Globo tem uma história de estar sempre querendo botar o que há de mais moderno, né? Então, muitas vezes eles botam uma câmera lá que nem eles sabem mexer no negócio. E aí você meio que tem que aprender junto com eles, né? Então, foi em Viver a Vida, nessa novela dos Gêmeos, em que se viu pela primeira vez o motion control, o head replacement, tinha mais um também. Enfim, são inovações para me botar comigo mesmo, né? Só que eram coisas muito, enfim, eram realmente difíceis. Eu tinha brigas comigo mesmo, né? Então eu botava um ponto aqui, ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como um personagem, eu sabia que eu tinha que bater no 1, apanhar no 2 e bater no 3. Quando eu virava, eu tinha que apanhar no 1, bater no 2 e apanhar no 3. Então, essa loucura toda. Eu vivia, graças a Deus, tenho um ouvido musical que me ajudou nisso também. Então, o trabalho foi fluindo. Mas é claro que na velocidade que a novela pede, depois de um tempo, gente, não faz isso não, câmera na mão. E a câmera na mão resolve tudo, porque se o dublê faz assim, a câmera já vira para não pegar a cara do dublê e tal. E ganha em agilidade, uma câmera na mão, uma câmera nervosa, que dá uma energia para a cena, que é a energia da briga mesmo. Muita tecnologia e muito trabalho, né? Não ganhei em dobro. Né? Puxa vida. Mas depois aumentaram bem meu salário. Mas fora isso, você também recebia 5 páginas de texto tarde da noite para começar a gravar de manhã, né? Tinha isso também. Eu acabei desenvolvendo muito o músculo da memória, né? De decorar, porque o Manuel Carlos tinha isso tanto por questões dele, quanto por um método mesmo, né, de estar antenado com o que está acontecendo, né. O Manuel Carlos, então, ele tinha uma coisa fluida da empregada chegando, ai, dona Helena, você não sabe. E eu parei na banca, a violência está uma coisa. Você viu o menino que saiu no jornal, não sei o quê? Era orgânico, era alguma coisa. Eu costumo dizer que o Manuel Carlos, ele escrevia assim, sobre o cheiro de alho que fica debaixo da unha quando a gente cozinha, sabe? Mas, enfim, sim, já teve, deu ficar esperando meia-noite, cadê o texto que não chega, cadê o roteiro? Chegou o texto, 5 páginas, eu comigo mesmo. E o roteiro, 7 da manhã, você tem que estar numa externa, não sei o quê, então... Realmente foi novela um tour de force. Matheus, outro papel de grande destaque, é claro, né, foi o Félix, né, esse vilão da novela Amor à Vida, que ele é um fenômeno até hoje, né? Eu acho que as pessoas te encontram na rua e te chamam de Félix. Tem gente que não sabe nem meu nome. Né? Mas era um papel polêmico, né? Como é que foi isso no início? No início tinha uma polêmica de como é que a comunidade LGBTQIAP+, na época era só LGBT, ia reagir com a gente retratando um homossexual vilão. Essa era uma grande questão. Mas foi o grande barato, né? Porque por que ele é vilão? Ele é vilão porque a sociedade não o aceita do jeito que ele é, né? Então, o grande barato da novela, eu sempre falo dessa cena, uma cena em que a Edith, o personagem da Bárbara Paz, que era a esposa de Félix, chega na mesa e fala: o Félix é gay. E aí você vê a reação de todo mundo. E a reação da família não é de, eu não sabia. A reação era de, vamos ter que falar sobre isso. Vamos ter que... Ou seja, quem é que sai do armário? Não é Félix, é a família brasileira. Né? Então, quem foi tirada do armário para discutir sobre intolerância, sobre violência contra quem é diferente de você, né? Foi o Brasil, né? E o Brasil comprou isso porque o Félix também era muito divertido, falava todas as maldades que a gente quer falar e não pode, né? Então ele meio que foi conquistando as pessoas de tal forma que no fim da novela até o cara mais bronco falou: e aí, você não vai beijar aquele cara não, pô? Tem que beijar o cara, pô. Era uma unanimidade que precisava haver o beijo entre Félix e Nico no final. Então, isso é uma grande conquista num país tão preconceituoso, né? Realmente. Perfeito. Temos mais um depoimento para você, Matheus. Oba! Quem será?
Matheus, querido, que saudade. Essa é uma das coisas chatas da nossa profissão. A gente troca com um colega durante quase um ano impressões e talentos e faz uma amizade maravilhosa e fica um tempão depois sem conseguir se encontrar novamente. Mas muita saudade, viu, Matheus? Até porque trabalhar com o Matheus é sempre um aprendizado. A gente cresce em todos os níveis, como aconteceu com a gente aí em Amor à Vida. Eu não à toa, um dos finais mais bonitos de telenovelas brasileiras, que emociona sempre todo mundo quando assiste. Foi realmente um prazer muito gostoso contracenar com esse grande ator, que é o Matheus. Grande beijo para você, meu querido. E obrigado, viu? A temperatura da mão dele. Eu lembro da textura da mão dele, da temperatura da mão. Enfim, todo filho quer ouvir o pai, né? Ainda mais da minha geração, ouvir o pai dizer que te ama, né? Com essa educação machista que a gente acaba tendo, que isso vira uma coisa afastada do masculino. Enfim, Fafá Fagundes, um grande encontro, um homem de teatro, uma raridade, porque um homem que construiu a própria carreira, né, tijolo por tijolo, que tentou várias vezes durante a carreira lutar junto com a classe teatral por melhorias e por reconhecimentos e tal, e se viu sozinho muitas vezes, né? Então, um grande homem de teatro e um cara que eu, enfim, amei, amo conversar, contracenar, me ensinou muito a ler durante o set, apagar daquela confusão toda e concentrar num livro. Então, li muitos livros enquanto estava fazendo o Félix. Era alguma coisa que, assim como no História Sem Fim, né, que o menino abre, que ele entra naquele universo e tal, eu meio que entrava, meio que descansava do set lendo livros. Então, eu lembro muito de ler livros juntos com o Fagundes e conversar muito sobre a profissão, né, com ele. Cara. E antes de ser meu pai, ele foi meu inimigo em Gabriela. Gabriela foi a primeira vez que eu contracenei com o Fagundes e eu lembro que eu, já na segunda cena, tinha que botar o dedo na cara do Fagundes e falar: o senhor não manda aqui em nada, Coronel Rabelo Bastos. Eu vou trazer o progresso para Ilhéus, eu vou trazer o progresso para o Brasil, não sei o quê. E eu no camarim pensando assim, como é que eu vou apontar o dedo na cara do Fagundes? E foi um grande aprendizado ali naquele dia de entender que são todos meus colegas. E quanto mais eu enfiar o dedo, melhor para o meu personagem, melhor para o personagem dele, melhor para a atenção ali, né? Aprendi e aprendo muito com o Fagundes. Agora, pergunta chavão para atores e atrizes. Como é o seu processo de composição de uma personagem? De fora para dentro, de dentro para fora? Você parte do gestual, você parte do psicológico? Como é que foi a coisa? Tem as duas coisas, né? Eu sempre costumo dizer que quanto mais informação você tiver sobre o personagem, melhor. Agora, a informação não é só intelectual, né? É táctil, é de sensações, é imaginar o que é aquele... Como ele sentiu, como ele pensou, como ele, né? A preparação de um personagem é entender tudo o que aconteceu antes do primeiro capítulo, ou antes da primeira cena, para ele chegar naquela primeira cena daquele jeito, né? E eu gosto muito de direção, gosto muito de ser dirigido, gosto muito de uma mão que me pega e fala: ó, tenta por aqui, agora tenta por ali, né? E acho que pela primeira vez agora, depois de fazer esse monólogo, eu começo a pensar, e inclusive outro dia com a batuta da Denise Stockley, pensar em me dirigir, pensar em eu mesmo ir definindo as coisas, não ficar tão dependente de alguém que diga vai por ali, vai por aqui. É um outro passo na minha carreira, digamos assim. Perfeito. Vamos para mais um intervalo e a gente volta já, então, para falar sobre muito mais. Voltamos já com o Matheus Solano. Estamos de volta para conversar com o Matheus Solano. Já deu para perceber, Matheus, que você é um cara inquieto, que se interessa por várias questões, várias coisas e tal. Mas não só por aspectos ligados à dramaturgia. A gente produziu um quadro sobre o seu envolvimento com outro tipo de trabalho artístico. O que será? O que será? Vamos ver. Vamos ver.
A tapeçaria é uma arte têxtil que tem raízes milenares e é encontrada em diversas culturas antigas, como no Egito, na Grécia e na China. Durante a Idade Média, foi uma das principais formas de arte decorativa nos castelos e igrejas europeias, frequentemente retratando cenas religiosas ou históricas. Na França, os famosos tapetes de gobelins eram manufaturados com lã, algodão, fios de ouro e de prata e alcançaram renome mundial. Já na cidade de Esmirna, na Turquia, foi desenvolvida uma técnica de manufatura de tapetes que utiliza fios de lã nos quais são feitos nós em uma tela especial de talagarça. Os tapetes de Esmirna não necessitam de tear ou ferramentas sofisticadas para sua produção. Basta uma pequena agulha de tapeçaria com a qual se enlaçam pequenas tiras de lã nos furos da tela. Além de resultar em tapetes e passadeiras bonitas e resistentes, é uma atividade simples, relaxante e que reduz o estresse e a ansiedade. Que o diga ao nosso convidado de hoje, Matheus Solano. Ai, que barato. Esmirna, justamente, tapeçaria Mas por que tapeçaria? de Esmirna. Por que tapeçaria de Esmirna? Meu pai que fazia, né? Eu lembro muito de meu pai fazendo alguns grandes tapetes e tal, com Esmirna. E aí eu quis aprender e aprendi. Mas eu resolvi fazer um tapete tão grande que eu não acabei ele até hoje. Desisti assim no meio. Tenho lá 2/3 de um tapete lindíssimo que eu tenho, que aí foi uma grande incentivo para eu pegar e terminar esse tapete. Mas adoro, da mesma forma que eu ia com um livro para o set, teve novela em que eu levava o tapete e tal, e ficava ali no cantinho, falei, hoje tem evento, hoje vai ser aquela coisa, filma um, filma outro, filma outro, filma outro, enquanto tá filmando os outros, eu tô lá fazendo tapete. Muito bom. Matheus, vamos falar um pouco sobre cinema. Você protagonizou aí filmes de sucesso, como talvez Uma História de Amor, Em Nome da Lei, Confie em Mim, entre tantos outros aí. Mas um deles tem uma história curiosa que é o Vida de Balconista, do Cavi Borges, que parece que foi rodado numa noite só. Isso é real? O Balconista, na verdade, eram vários esquetes que a gente fazia para a internet, esquetes curtos, né, na vida de um balconista, com situações que esse balconista vivia com os mais diferentes clientes, né? Então tem a cliente que vai vir para pegar um filme pornô, mas ela não sabe como pedir. Vem um cliente que é metido a cinéfilo e que diz que sabe tudo. Tem iraniano, tem filme do Tibete? Eu quero um filme do Tibete aí. Enfim, coisas assim, né? Então, situações que o próprio Cavi Borges, um grande nome do cinema independente no Rio de Janeiro, um grande ativista do cinema carioca, já tinha passado como funcionário da Cavídeo, né? Uma locadora de vídeos que existe até hoje, com DVDs para alugar e etc. Então, aí depois de fazer esses esquetes, aí ele falou, vamos fazer o primeiro filme para celular. Era para ser o primeiro filme feito para o celular, que não era nem touch, não era celulares. Era um celular mais daqui de apertar botãozinho mesmo. E aí a gente fez essa loucura, que foi de 6 da tarde até as 6 da manhã, fazer esse filme. Eu gosto mais do resultado dos curtas, que dá para ver tudo na internet, no YouTube. Muito no YouTube, bom. né? Agora, voltando ao teatro, outro grande sucesso da sua carreira, claro, foi O Mistério de Irma Vap. É um espetáculo que tinha um ritmo alucinante, troca de figurinos, de personagens, marcações super precisas, num tempo mínimo para fazer tudo isso, né? A troca de um personagem para o outro, a troca do figurino. Quem será que te mandou um recado sobre isso? Meu Deus. Meu Deus. Será que é a cigana? Sol, como eu chamo, sol de luz, né, de alegria, esse defensor do nosso planeta, que eu aprendo tanto. Vivemos coisas incríveis quando a gente construiu juntos o Mistério de Irma Vap. Você sabe como você se tornou a minha família, parte de mim, a admiração que eu sinto por você, pelo ofício que você tem com a arte. Eu, que já era grande admirador do trabalho dele como ator, passei a ser mais admirador ainda depois que eu conheci o ser humano que ele é, o pai maravilhoso, o amigo maravilhoso. Eu tive a oportunidade de dividir com ele durante alguns anos o camarim
e o palco. E foi uma das experiências mais maravilhosas que eu vivi na minha vida. Você me deu a oportunidade de vivenciar 1000 coisas, de me mostrar, de me ensinar um outro lugar da arte, de me presentear com a sua função tão nobre, que é o seu exercício de atuação e de busca e de pesquisa. É um cara que trabalha o corpo, que trabalha a voz, que tem um interesse em sacralizar isso tudo, de que é o nosso ofício. Um cara companheiro, amigo, fraterno, inteligente, espirituoso, com uma energia sempre voltada para o bem e para as pessoas. Matheus, cara, eu amo você demais. Você, para mim, é um presente que Deus colocou aqui na Terra, não só para mim, mas para todo mundo. Você é um cara que sabe cuidar, sabe amar e sabe compreender. Eu te amo. Minha eterna Lady Enid, meu eterno Nicodemo. Te amo, Saulo. Um beijo. Ah, meu Deus, me emocionei. Ah, que lindo. E Mavaco foi muito intenso, né? Muito intenso, um tour de force mesmo. E o Farjala é esse Midas, né? O que ele toca vira ouro, assim. E Luiz, cara, que eu sempre tanto admirei, né? E desde, enfim, e Terça Insana, e o trabalho que ele fazia na televisão também com as meninas, a Lolo e a Ingrid. Então, para mim, foi quando eu falei, gente, eu vou fazer com o Luiz, que barato e tal. E um trabalho de muito, né? Era eu e ele o tempo todo suando, regurgitando, perdigotando, né? Então eu falava que ele me jogava cuspe e eu jogava suor, né? Eu suo muito nele. A gente realmente era uma troca de fluidos intensa. Tanto que ele falando ali, eu lembro do cheiro dele, o cheiro do cabelo, o cheiro dele. E saudades, 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 saudades. Eu amo demais o Luiz, um grande companheiro de cena, um ator de recursos infinitos, uma força da natureza. O Luiz Miranda é uma força da natureza. Quero muito voltar a trabalhar com ele. Ai, gente, obrigado, que delícia de depoimentos. E Farjala, achei lindo o quadro atrás dele, né? Não conhecia. Gente, é a casa dele. Lindo, tudo. cheio de quadros e tal. Aliás, muito deixa eu lindo. te perguntar, o Farjala menciona aí a tua preocupação com o meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sempre começo dizendo que eu fui criado como filho da natureza e não como dono dela, pela minha mãe. A minha mãe sempre foi essa figura muito ligada na natureza, no pequeno e no gigantesco, desde os planetas até a formiguinha e o pelinho da grama. E é isso, assim, eu durante algum tempo tive uma angústia muito grande e depois falei, gente, não posso ter angústia, eu tenho que fazer a minha parte, né? E tentar reverberar essa parte, é tudo que eu posso fazer nesse curto espaço de tempo que eu tenho aqui nesse planeta, né? E é o que eu venho tentando fazer e reverberar através das minhas redes e através de ações concretas. Eu tenho um grupo de plantio que a gente tenta uma vez por mês fazer um mutirão de plantio ou um mutirão de limpeza ou alguma coisa e fatalmente eu estou sempre chamando a atenção nas redes antissociais para essa história para a gente escolher um gesto que seja, né? Porque eu digo que um gesto muda, né? Um gesto acaba trazendo outros, porque a gente, invariavelmente, a gente é natureza, né? Nós somos primatas muito cheios de si. É isso que nós somos, né? Fala. E o que eu costumo pedir para as pessoas nesse assunto é para se ligarem nos R's. Reduzir, reciclar, reutilizar, repensar, né? A sua relação com o consumo, com o meio ambiente, né? Tá ligado realmente no que a gente pode e precisa e deve fazer se a gente quer um futuro, né, para os nossos genes, não é Com isso? certeza. A gente quer. É isso. Bom, Matheus, você transita bem aí entre o drama e a comédia, né? E durante anos você interpretou o Zé Bonitinho, né, da icônica escolinha do professor Raimundo. E foi uma criação do saudoso Jorge Loredo. A graça, nesse caso, residia no fato de você reproduzir aí com muita fidelidade, né, os trejeitos e esses bordões do Loredo. Como é que foi que você se preparou para esse personagem? Vou ter que chamar a câmera. Por favor. Garotas do meu Brasil Varonil, Zé Bonitinho, o perigote das mulheres,
aquele que não é fio dental, mas vai fundo. Ai, que genial. Demais, né? O Zé, demais. Eu costumo dizer... Bom, o Zé caiu no meu colo aos 45 do segundo tempo. Era para eu fazer o Seu Ptolomeu. Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas eu, já desde criança, já brincava de Zé Bonitinho em casa, né? Eu lembro que eu não sabia que ele falava If I had 1,000 of women. Eu falava If I up to liberty, how wow. Brincava com o Zé e tal. E foi uma grande delícia, né? Como você diz, eu sou um ator que eu gosto muito. Aquilo que você perguntou, né? Você constrói de dentro para fora, de fora para dentro. Um pouco os dois. Todo personagem que eu faço tem que ter um gesto, pelo menos, né? Então tinha um personagem que eu fazia assim, o Miguel fazia muito isso, o Félix, esse é o Zé Bonitinho, mas o Félix tinha aqueles trejeitos e muita desmunhecação. Então, e o Zé é um personagem do rádio, né? O Jorge ficou 40 anos fazendo esse personagem. Ele nasceu no rádio, por isso que ele tem... Ele é feito para ouvir inicialmente. Eu queria tanto ter conhecido o Jorge, ele se foi em março e foi em setembro que a gente começou e que eu teria a oportunidade de trocar com ele. Não tive, infelizmente. Mas sim, fui atrás dos gestos, dos trejeitos, das coisas, e é um parque de diversões, né? Então, cada episódio que chegava para mim, eu tentava rechear. Quando é que eu vou olhar, pedir para a câmera, quando é que eu vou... né? Um trabalho bem complexo. Decupar. Decupado e como dizer, de coreografia mesmo, assim. Aqui na cena, não sei o quê, e agora... E vou mandar para a câmera, não sei o quê, e aí eu volto para cá. Agora eu vou pegar o pente, aquele pente que tem enorme para pentear a sobrancelha, e bota, e o topete, quando é que eu vou... passar a mão, quando é que eu volto, quando é que eu pego a Dona Bela e jogo ela para cá e volto. Então, um trabalho bem complexo esse da escolinha, um trabalho realmente bacana. Muito bom. Eu sou o Zé Bonitinho, o homem mais bonito do Brasil. Attention, please. Cheguei. Zé Bonitinho, o pericote das mulheres. Agora, você disse que a montagem de Cacilda, do Zé Celso, mudou a sua vida. Uau! E você assistiu também 13 vezes, segundo eu vi em algum lugar, A Alma de Setsuan. Alma Boa de Setsuan. Alma Boa de Setsuan, do Domingos de Direção Oliveira. do Domingos, Que impressões você guarda dessas montagens e desses mestres? Nossa, grandes impressões. O Domingos, nessa época, ele chefiava o Teatro Planetário. Então, eu ia muito lá, fiquei muito amigo também do assistente de direção dele, então eu entrava no teatro, assim, no intervalo das aulas, eu descia da Escola Parque e ia lá para o teatro, ficava no teatro e tal, tinha uma coisa muito de ficar no teatro, do teatro como minha segunda casa, né? E as peças do Domingos é o que a gente tem mais perto de um Woody Allen, né? Ele tinha uma coisa com a prosa dele e de filosofar em cima da vida e das relações da gente, assim, aprendi muito com o Domingos de Oliveira. E o Zé Celso, para mim, é uma das referências mais especiais no sentido da liberdade que o teatro traz, né? E que o teatro precisa ser alimentado né? A liberdade de eu poder fazer absolutamente tudo no palco. Inclusive, jogar um fígado na plateia, que era uma coisa que ele fazia nos anos 70, né? Imagina hoje, você jogar um fígado na plateia, você é processado. Mas tem isso eu uso muito esse exemplo, porque a arte é feita para mexer com você. E nem sempre é para você rir. Às vezes é para você se incomodar. Eu pegava ônibus lá do Rio e vinha para cá para assistir as peças na oficina. E Cacilda, eu lembro que era uma peça de, 3 horas e meia, uma coisa assim. Acabava 1h da manhã, eu lembro de eu saindo na rua Jaceguai, querendo gritar, viva Cacilda Bé! Muito tomado por aquilo, muito tomado pelo trabalho da Beth Case. Então, era lindo o negócio, lindo. Perfeito, que bom. Matheus, infelizmente o tempo acabou. Não, que isso? Já... Não tem jeito, acabou mesmo. Mas foi um passeio delicioso pela sua trajetória, conhecer um pouco mais das suas preocupações artísticas, ambientais também. Muito obrigado por ter vindo à Persona, Matheus. Matheus, você já declarou que o teatro é sua igreja, né? E a gente vê que a sua entrega é profunda, né? Você realmente nos mostra que atuar é a sua religião. E eu que agradeço demais. Para mim é
É uma honra. Eu não queria que acabasse, não, gente. A gente faz outro. Eu vou ficar repetindo, depois vou ficar vendo repetindo. A gente soube que você andou declamando umas poesias na internet. Ah, sim. E aí você se dispôs a declamar uma delas aqui para nós. Vamos. Tá valendo? Tá valendo. Tá valendo, então tá bom. Bom, então enquanto o Matheus se prepara, a gente vai se despedindo, agradecendo a companhia de vocês e a gente se vê no próximo domingo. Lembrando que para assistir o nosso programa novamente ou recomendar para alguém, é só entrar no nosso canal no YouTube ou no aplicativo Cultura Play. Até a próxima semana. E ficamos com o Matheus Solano. Quanto mais eu envelheço, mais eu tenho a convicção de que não tenho maior ou menor preço na imensa lista dos seres vivos. Não há como fugir. Preciso parar de repetir a velha retórica de que, porque no meu tempo. Preciso acordar, preciso encarar os sábios tic-tac dos relógios que me falam incessantemente. Se estás vivo, podes até usar teus aprendizados adquiridos, mas o teu tempo, meu caro, o teu tempo é hoje.